estudante do primeiro ano, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de biologia. Eu sou o professor Ivan, professor do Sistema Positivo de Ensino, e hoje nós vamos falar bastante sobre o micro-universo celular. Para isso, você vai ter que ter em mãos o seu livro número 2, o volume 2, para a gente discutir um pouco sobre célula, ok? Se você não tem, dá um pause aí e vai lá buscar. E se você tiver com ele aqui, então abra aí logo na primeira página e nós vamos começar a discutir agora biologia celular. Então, quando você pega esse teu livro, volume 2, logo na capa aparece uma célula, né? E essa célula já vai trazendo algumas estruturas que nós vamos acabar estudando, né? Essas estruturas se chamam organelas, né? Está estruturada no citoplasma, que ele é responsável por um grande volume dentro do meio intracelular. Bom, então, além dessa imagem interessante aí, vamos olhar ali no sumário. Lá no sumário já aparece ali na unidade 13 o que nós vamos estudar. Então, nós estamos começando a estudar isso hoje. Citoplasmas, organelas celulares e núcleo. Então, nós vamos estudar um pouco ali os citoplasmas e as organelas celulares não membranosas. Vamos tentar ver o que é isso, beleza? Bom, mas então vamos tentar relembrar algumas situações importantes, tá? Quando eu falo em célula, a primeira coisa que eu tenho que tentar associar para ficar algo interessante, algo palpável, uma vez que eu não enxergo ela a olho nu, é tentar associar a uma cidade grande, uma cidade extremamente agitada, uma cidade que tem muito movimento. Por quê? Porque a nossa célula é assim. Quando eu falo uma célula eucarionte, uma célula que tem núcleo definido, é uma célula que tem muito metabolismo, uma célula que produz muita energia, uma célula que produz muita proteína, uma célula que consome uma energia incrível e uma célula que tem que dar conta, uma célula que funciona sempre, 100%, tá? Se não 100%, muito próximo disso, tá? Bom, e essa célula ela tem um núcleo, esse núcleo manda informação direto do que precisa, então tem uma demanda lá, tá faltando esse tipo de proteína, tá faltando esse tipo de enzima, tá faltando essa estrutura, o núcleo já começa a trabalhar, já o DNA já manda a informação já é repassada para frente e aí começa todo o movimento celular, tá? Então, posso comparar essas organelas a indústrias, a fábricas, posso associar, por exemplo, algumas estruturas ali a ruas, a avenidas, posso, por quê? Porque a dinâmica é muito parecida, né? A dinâmica, essa associação, essa analogia é muito interessante. Ela te ajuda a compreender esse mundo intracelular. Você que está entrando agora em contato com muitas estruturas, está entrando em contato com muita função, está entrando em contato com muito detalhe, às vezes associar algo que é palpável ao nosso dia a dia se torna muito mais fácil estudar, tá bom? Então dê uma olhada aí logo na primeira imagem, que é a imagem que está no teu livro aí, tá? Então quando eu falo assim, nossa, a célula realmente ela parece uma cidade, é porque parece mesmo, tá? Ela tem um limite, ela tem fábrica, ela tem indústria, ela vai ter ruas, ela vai ter como se fosse gente ali trabalhando, que são as enzimas, que são as proteínas, que vão estar trabalhando direto com o funcionamento da cidade, vai ter uma estrutura organizadora de informação, que centra a informação e determina ali o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e é uma estrutura que é dentro do núcleo, né? O núcleo vai funcionar como se fosse uma prefeitura mesmo, então você faz essa associação, se torna muito mais fácil. E você acha que olhando essa figura é tudo muito bagunçado? Esquece, é tudo muito organizado, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas organelas que elas ficam estrategicamente próximas de outra. Por quê? Porque na hora que eu tiver que fazer um produto e precisar de um complemento, a outra organela está ali para continuar. Eu não tenho que atravessar a cidade toda ou a célula toda para continuar isso. E uma coisa que é importante que você tem que gravar: o organismo humano, a célula animal, célula vegetal, ela atua economizando energia. Ela nunca vai fazer o caminho mais difícil.
ela entende qual que é o caminho mais fácil, qual que é o caminho mais prático, ela vai fazer isso. Ela atua sempre economizando energia. Então, o citoplasma que não esteja organizado não é funcional. Então, por isso que fala assim, as organelas estão de qualquer jeito ali. Não, não estão de qualquer jeito. Elas estão muito bem encaixadas, muito bem estruturadas, muito bem rearranjadas ali dentro. Tá bom? Bom, então esta figura aí, muito bonita, que abre aí o teu livro, né? Traz muita informação. Traz bastante informação. A primeira informação é a complexidade, né? Uma célula é complexa? É extremamente complexa. Por mais que nós estudemos as nossas células, possivelmente nós não sabemos 100% do funcionamento dela. Isso é verdade, porque muitas doenças que acontecem, a gente não consegue um tratamento ainda, porque a gente não conhece os mecanismos celulares. Um exemplo é o câncer, né? A gente muitas vezes conhece o mecanismo, mas não conhece como evitar, tá? Esse é um dos exemplos, tá bom? Tem vários exemplos. E é sempre bom lembrar que tem uma lei interessante, ou um pensamento biológico interessante, que é muito verdadeiro, tá? Uma doença, geralmente, ela começa a nível celular, tá? Ela começa a nível celular para depois ela ir para nível sistêmico, tá bom? Bom, então vamos lá. Na página 5 aí do teu livro, tem uma... Abre na página 5, você vai ver algo muito bonito ali, né? Já muito bem estruturado, muito bem animado. Quando você vê a célula assim, parece que, nossa, que lindo, que maravilha e tudo mais. Ela não é desse jeito, né? Animação gráfica. Mas ali mostra muitas funções, muitas organelas, né? Então, por exemplo, ali tem ali, membrana nuclear, está ligada ao retículo endoplasmático granuloso, que se liga ao retículo endoplasmático não granuloso. Veja, está tudo muito organizado. O núcleo sempre vai estar ali, vai estar ligado com essa estrutura, que vai estar ligado com a outra. Nada é muito disperso, tá bom? Tem que estar bem organizado, porque, como eu falei, a célula trabalha fazendo o quê? Ela trabalha economizando energia, ela vai fazer sempre o trabalho mais prático, né? E ali você tem estrutura como lisossomo, complexo de Golgi, né, vesículas, né, sendo transportados, processo de exocitose. Você tem muita coisa acontecendo. Por isso que eu falei, é como se fosse uma cidade grande, porque quando você imagina uma cidade grande, você imagina o movimento para lá e para cá direto. Tá bom? Então essa figura 5, ela traz muita coisa para você. Ela traz bastante estrutura, mas ela traz uma organização, que é o que você vai achar na célula, tá? Algo bastante organizado, ok? Bom, mas dentro desta célula, ela tem que ser bastante estruturada também. Vamos imaginar que a célula, ela é uma bola, né? E essa bola, obviamente, não está cheia, né? Vamos mudar esse exemplo para ficar mais fácil, né? Ela é uma estrutura, né? E essa estrutura, elas têm que estar ancorada por dentro, porque senão ela simplesmente, né? Colabola, ela junta, né? Ela gruda, né? Ela destrói tudo. Então tem que ter uma estrutura que ela estruture por dentro a célula, né? E essa estrutura nós chamamos de citoesqueleto. Tá? Então, o citoesqueleto é extremamente importante para fazer o quê? Para dar forma à célula. Então, por exemplo, como é que é formado o citoesqueleto? Lembra que eu comentei que a célula vai fabricar proteína, vai fabricar enzima e tudo mais? Ela também vai fabricar seu citoesqueleto, vai manter ali a estruturação dele. Como que isso acontece? Ela fabrica as proteínas que vai fazer a manutenção ali. Obviamente que para fabricar uma proteína ela precisa de nutrientes, ela precisa de carboidratos, ela precisa do seu processo de alimentação correto. Tudo está interligado e à medida que você for estudando o mundo celular, você vai entendendo cada vez mais e mais e mais a importância, por exemplo, de uma dieta bem feita, né? Bom, mas então como que é formada essa estrutura interna? Então, gente, para que a célula ela tenha um formato bonitinho,
certinho e ali caiba todas as organelas, tem o funcionamento correto, ela tem que ter uma estruturação interna que nós chamamos de citoesqueleto. E aí você tem algumas estruturas, por exemplo, lá na página 7, se você abrir, vai ter uma tabela ali, né, que eu estou mostrando aqui no slide, é a mesma tabela, vai estar lá, microtúbulos, né, filamentos intermediários, microfilamentos, né, e essas estruturas, né, ali está mostrando como que ela é formada, né, proteína tubulina, proteínas fibrosas, proteína de actina, né, e ali mostra as funções. Manutenção do formato celular, mobilidade celular, estabilização do formato celular. Olha só quanta estrutura está funcionando ali na manutenção do todo. Então não é só o que está acontecendo ali dentro do citoplasma, que é extremamente ativo, que é extremamente agitado. Tem toda uma estruturação celular também para manter a forma dela, para manter a mobilidade, porque as células, elas se locomovem, né? Ah, mas as minhas não. Um organismo unicelular também se locomove, não é mesmo? As suas células se locomovem, sim, tá? Algumas sim, outras são extremamente rígidas nos lugares e não. Tá? Células sanguíneas, por exemplo, né? Se locomovem. O teu movimento de contração e distração, ela não sai do lugar, mas ela faz esse movimento de elasticidade, tá? Isso você vai entender mais para frente, não hoje. Hoje nós vamos ler o básico, tá bom? Bom, gente, então o que eu quero dizer é o seguinte. A célula, ela precisa de uma estruturação interna, né? Que mantém como se fosse o alicerce de uma casa. Você tem ali certinho para que o telhado não caia sobre o chão, não é mesmo? A célula também tem essa estruturação interna, tá? Além de parecer uma cidade, ela também tem que ter uma estruturação para que não desabe uma coisa sobre a outra. E aí você tem algumas estruturas interessantes, tá? Nesse próximo slide, que você também tem essa foto ali na página 7, lá no seu livro, vai mostrar, por exemplo, a subunidade de tubulina, como é que ela age lá no citoplasma, estruturando a parte interna da célula, né? Os filamentos intermediários, olha só como é que ele se ramifica ali. E olha que interessante os microfilamentos de actina, né? Eles acabam ali circundando todo o limite celular, né? Para tentar dar ancoragem. E se você olhar na estrutura, por exemplo, ali nas subunidades de tubulina, nos filamentos intermediários e nos microfilamentos, você vai ver que a disposição das proteínas globulares ali, elas são diferentes. Justamente porque para cada situação você tem uma determinada conformação molecular, uma determinada estruturação. É a mesma coisa. Você vai fazer um prédio e vai colocar estacas de madeira. Em teoria vai cair, não é mesmo? Né? Por quê? Porque não é mais adequado. Ali no meio intracelular vai funcionar exatamente assim. Para algumas situações é o microfilamento de actina, para outras situações são as subunidades de tubulina, para outras situações são os filamentos intermediários. Tá bom? Bom, então no citoesqueleto é interessante porque, por exemplo, nossa célula é a célula animal. A célula animal em si não tem parede celular. Se não tem parede celular, aumenta muito a importância desses microfilamentos, dessa estruturação interna. A parede celular, ela dá uma rigidez ali por fora ali e mantém a célula até estável. Agora, quando não tem, a estabilidade acaba muito vendo da parte de dentro. Ou seja, você tem que ter ali um conjunto de fibras, um conjunto de proteínas muito bem rearranjadas ali para manter o citoesqueleto celular, tá? E ele é formado, e ele é interessante porque é formado por um conjunto de proteínas resistentes que apresentam diversas funções. Mantém o posicionamento das organelas celulares. Lembra que eu comentei que as organelas não podem se bagunçar? Porque a célula está ali pronta para trabalhar de uma maneira correta, né?
Além de garantir o formato da célula, atua como rota de suporte para proteínas. Olha as ruas e as avenidas que eu comentei, né? Então é tudo muito bem organizado, tá bom? E ali você olha ali naquela figura, né, do citoesqueleto, você vê uma bagunça, aparentemente, traço verde para cá, traço vermelho para lá, né? Mas é desse jeito que a célula, ela arrumou esse jeito para se ancorar, tá bom? Ok. E lembra que eu falei dos organismos unicelulares, tá? Os organismos unicelulares, eles também têm um citoesqueleto interessante, né? E, aliás, o citoesqueleto deles é muito interessante porque muitas vezes é responsável pela própria locomoção desses organismos, né? Então, por exemplo, as amebas, ela tem uma estrutura chamada pseudópodes. Pseudópodes significa falsos pés. Então, o que são esses falsos pés? São prolongamentos do citoplasma. E como é que ocorre esse prolongamento do citoplasma? É um balé muito interessante, onde ocorre um deslocamento interno do citoplasma para uma determinada região. E aí o que acontece? Quando ele se desloca para aquela região, a célula toda vai para aquela região. E aí então ele vai saindo do local que ele estava e projetando para um outro local, tá? Isso é o movimento interno do citoplasma, tá? Esses pseudópodes, né? E esses movimentos, eles recebem aqui alguns tipos. Olha ali, ó, 2 principais tipos de movimento celular determinados pelo citoesqueleto. Então, o citoesqueleto também atua nisso, tá? Movimentando a célula, ou por ciclose, ou por movimentos ameboides. Esses movimentos ameboides aí, aparentemente aí, retrata os pseudópodes, ok? E ali do lado você tem as duas figuras, né? Tanto os pseudópodes quanto os leucócitos. Olha só que interessante os leucócitos, né? Leucócitos, eles são células de defesa. Então, o que acontece? Eles fazem prolongamentos, assim como se esticasse braço para tentar pegar estruturas invasoras, algo assim que é não próprio do organismo, que não pertence ao organismo, que ele vê que é algo diferente, né? Então, ele faz esse movimento também, ok? Bom, então, resumindo, gente, um apanhado geral aqui, antes de nós adentrarmos em células não membranosas, e a gente vai organelas não membranosas, e a gente vai comentar de 2 a 3 aí, tá? Primeiro, a célula, ela é organizada, o citoplasma, ele é bastante ativo, tá? É repleto de organelas, mas elas estão próximas uma das outras à medida que ela ela atua de maneira organizada, evitando gasto de energia ou otimizando processos, tá bom? Então você vai ver, por exemplo, o complexo de Golgi muito próximo do retículo endoplasmático. Isso tem uma explicação. Você vai ver, por exemplo, na hora da divisão celular, centríolos atuando ali. Isso também tem uma explicação. Então, para tudo tem uma explicação dentro do mundo intracelular. Não é nada muito bagunçado como aparentemente a gente imagina, tá? Ou na primeira vista, pelo menos. E tem que haver uma estruturação interna justamente para não colabar, para não desabar, né? Então, existe uma estruturação ali que mantém a célula rígida. Se é a célula animal, essa estruturação vai ter que ser interna e vai ter que... a responsabilidade aumenta. Se é uma célula vegetal, então você tem ali a parede celular. Perfeito? Tá? Agora vamos comentar algumas estruturas algumas organelas que elas não têm, elas são não membranosas, né? Ou seja, elas não têm uma membrana, igual as outras organelas têm. Então, você tem 2 tipos de organelas que têm membranas e organelas não membranosas. As não membranosas, eu vou destacar aqui, nós vamos destacar centríolos, tá? E os centríolos, ele tem uma função interessante. Então, se você olhar aqui no slide, tá? Dê uma olhada aqui no slide,
você vai ver primeiro, olha como é que ele é formado. Ele é formado por tripletos de microtúbulos, tá? Então, olha só, como se fossem 3 caninhos, né? Eles são sempre nesta posição, né? Sempre ali, ó, bem encaixadinho nessa posição, tá? E ele tem uma função muito importante, ele atua na divisão celular. Então, a divisão celular vai ter uma hora em que você precisa de estruturas que estão na extremidade, que vai fazer o quê? Vai disparar microtúbulos para tentar agarrar os cromossomos e puxar. Essa separação é importante para que uma célula, depois de duplicar o seu material, se divida em 2 células idênticas. Ok? Centríolas têm papel fundamental nisso, tá? E essa estrutura dele é o que acaba otimizando. Cílios de protozoários, né? E flagelos. Essas aqui são estruturas de locomoção de organismos unicelulares, né? Protozoário, o paramécio e a giardia, né? São protistas. Eles são unicelulares e precisa de uma estrutura de locomoção. Quem é responsável por isso? Microtúbulos, tá? E olha só como é que esses microtúbulos eles são organizados. Dê uma olhada aqui, né? Pode ser triplos, conforme aquela maneira como eu mostrei para vocês no desenho anterior, mas ele também pode ser duplo. Dá uma olhada como é que é diferente, né? É um pouquinho diferente. Perfeito? E uma outra organela que é extremamente importante são ribossomos. Aliás, essa é tão importante que ela está presente em todas as células. Célula vegetal, célula animal, célula bacteriana, que é procariota, está presente. Por que está presente? Porque ele tem uma função espetacular que é síntese de proteína. É a fábrica de proteína. É ele que vai fabricar a proteína. Aí a proteína é importante? Sem dúvida que é. A proteína é que faz a parte ali funcional da célula, né? Nós teríamos mais ou menos, imagine uma célula sem proteína, é uma cidade sem pessoas. Tem alguma função? Nenhuma. Então as proteínas vão estar ali fomentando todo o funcionamento celular. Bom, além da síntese proteica, existem outras funções? Gente, a síntese proteica por si só já é uma função primordial na célula, né? Nós funcionamos por proteínas, né? As proteínas são funcionais. Bom, como é que ocorre essa síntese proteica? Vamos imaginar o seguinte, tá? A tua informação toda está em fita de DNA. Então, você é o que é pelo que está escrito ali no seu DNA. Aquela sequência de 4 letrinhas, A, T, C, G e tudo mais, tá? Bom, acontece o seguinte, aquela informação, ela é passada por um mecanismo, tá, de transcrição. Alguém vai transcrever essa informação, que é o RNA, e vai levar para o ribossomo e vai falar, eu preciso dessa proteína. Ele vai ler a receita, vai juntar a matéria-prima, que são os aminoácidos, e vai fazer a proteína. Mas ribossomo só faz síntese proteica? A síntese proteica é extremamente importante, principalmente porque ele vai fazer com que algumas estruturas sejam responsáveis pelo funcionamento celular. Por exemplo, suas características, muitas, se não quase todas, são resultados de interação proteica, tá? Você tem que levar isso em consideração, então é extremamente importante, tá? Bom, esse foi o apanhado geral do que nós tínhamos para falar hoje de citoesqueleto, ribossomos e centríolos, tá? O que eu vou sugerir? Que você dê uma lida nesse material que está aí nas suas mãos, tá? Grife ali o que você achar importante. A gente vai ter a live, né? O professor deve comentar mais alguma coisa a respeito de ribossomos, a respeito de centríola, a respeito de citoesqueleto, tá? E aí nós vamos comentar também a questão de alguns exercícios que a gente pode estar vindo a corrigir na próxima aula. Perfeito? Tá?
Espero que você tenha gostado desse bate-papo rápido, desse monte de informação que foi jogado, né? Mas é legal porque você vai começando a perceber o quanto de informação que corre nas suas células, né? Que são muitas e que, como eu falei, a gente não conhece todas, tá bom? A gente conhece muito do funcionamento celular, mas a gente não conhece tudo, ok? E aí, estudante, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, tá? Foi um bate-papo rápido, com muita informação, né? Com muita novidade, mas mergulhar no mundo intracelular é fantástico, né? Você vê estruturas, você vê imaginar como que elas funcionam, sem dúvida chama bastante atenção. E também o quanto é complexo, porque o que você não vê, muitas vezes fala assim, nossa, como é que funciona? Será que funciona desse jeito? Então, trabalhar com célula é muito interessante por causa disso. É um micro-universo dentro de você, tá? Espero que você tenha gostado. Nós vamos continuar na quarta semana, na quinta semana, até acabar esse isolamento social, tá? E espero que você volte aqui para a gente continuar trocando bastante informação a respeito desse mundo celular, tá bom? SP com você no isolamento social. Abraço! Até mais, na verdade, até a próxima, até a semana 4, tá bom? Tchau, tchau.